Boa noite. Eu sou Adailton Gonçalves Pinheiro, e sou presidente da AME, Associação dos Meliponicultores do Estado do Espírito Santo. AME-ES. Eu vou falar um pouquinho o que é a AME, né? Eu posso dizer para vocês o seguinte, que nós temos um sentimento de pertencimento com essa associação muito grande. Por quê? Porque nós somos um dos fundadores. Nós começamos essa associação em 18 pessoas que gostam das abelhas, criavam as abelhas por hobby, né? E que foi crescendo no sentido do uso dessas abelhas também para a geração de renda. Tá? E essa associação, hoje, conta com 258 associados, e grande parte deles aí do município de Linhares. Eu vou falar mais para frente por que Linhares ter essa quantidade de associados aí. Tá? Mas nós aqui temos algumas coisas para poder falar para vocês, né? Porque como é que a AME atuou aí dentro de Linhares, principalmente? E olha que nós fizemos um trabalho aí de iniciativa própria da AME, quando a gente implantou aí um projeto que nós denominamos de PIM, P-I-M, Programa de Iniciação à Meliponicultura. Nesse programa, nós fazíamos o quê? Nós recebemos, vamos contar por quê também, né? Nós recebemos um recurso daquela banda de Fischer, já não sei nem falar o nome certo mais dela, tá? Mas de 7 mil e poucos reais, de uma turnê que eles fizeram pelo Brasil, e doaram parte do seu cachê para algumas ONGs no Brasil que atuavam em favor do meio ambiente, né? E nós fomos contemplados com esses 7 mil e poucos reais. Com esse pouquinho de dinheiro, o que nós fizemos? Nós fomos primeiro buscar atender ao pessoal da parte ribeirinha de Linhares, né? E lá nós fizemos, nos 4 lugares lá, Povoação, Areal, Entre Rios e Regência. Tá? Lá nós inscrevemos, né, 9 famílias nesses 4 lugares, tá? E doamos para eles 4 enxames de abelhas nativas do Brasil, para eles poderem começar o trabalho. Fizemos todo o acompanhamento, fizemos todos as oficinas de ensinamento do que era a abelha e de como se manuseava as abelhas para poder crescer o plantel. Então, o primeiro objetivo desse projeto era multiplicar as abelhas. Tá? O projeto cresceu. Por quê? Porque ele tinha, na sua essência, a obrigação de cada família atendida no início do projeto, quando fizesse as suas multiplicações dos enxames, trazer mais uma família doando parte daqueles enxames multiplicados para essa nova família, e isso fez com que a coisa crescesse, não só matematicamente, mas também quase geometricamente aí na região. Tá? Então, isso nos gratifica muito e faz esse sentimento de pertencimento ficar mais aflorado na gente. Tá? Esse projeto, ele nasceu bem antes da tragédia de Mariana, né? Tá? Que acabou por gerar, numa segunda etapa,
o pedido das pessoas da região para que a Renova, né, incluísse a meliponicultura como um ponto de apoio, né, para essas situações das dificuldades que eles estavam enfrentando. E isso acabou que a gente foi contemplado com um projeto da Renova para ampliar esse trabalho que a gente já fazia lá. Isso durou aí praticamente 2 anos, né? E hoje, Linhares, principalmente a região ribeirinha lá, da foz do Rio Doce, né? Eu considero que seja um dos polos mais prósperos da meliponicultura. E digo isso porque boa parte dos nossos associados são de Linhares, né? Tem, tem tanto lá da parte da Foz, quanto em outros bairros e distritos de Linhares. Tá? Nós temos bastante associados por aí. E eu vejo em vocês, vereadores, uma oportunidade ímpar, uma oportunidade que vocês podem ser protagonistas de ações para essa classe dos meliponicultores. Né? Mais na frente eu vou dizer o porquê disso e como eu acredito nisso. Esse assunto da espatódia, que está sendo aí pleiteado pela vereadora, a vereadora Terezinha Wegner, né? Que nos foi trazido pela nossa associada Sueli Barcelos, é um dos pontos que a gente defende que a AME tem como trabalho de ponta no seu estatuto. Primeiro, porque a preservação das abelhas é o nosso foco principal. Né? Então, eu quero falar um pouquinho. Quem é essa Sueli? Né? A Sueli é uma mulher guerreira, uma jovem lutadora do meio ambiente, né? E que tem feito um trabalho na sua comunidade muito grande de envolvimento do pessoal do seu entorno lá, junto à meliponicultura, porque ela vê na meliponicultura uma condição de sustentabilidade muito importante, porque gostar das abelhas a gente gosta naturalmente, porque sabe da importância das abelhas, né? Principalmente, não só pelo mel. O mel é secundário, né? O maior trabalho das abelhas está na polinização que elas fazem, na garantia da continuidade de vida, tanto dos vegetais quanto dos animais, né? E até para nós. Então, a Sueli é uma lutadora pelo meio ambiente. E ela nos trouxe esse problema da espatódia, que nos parece, aí, pelas informações, que é uma planta muito cultivada aí na região de Linhares. Né? E são 3 as lutas principais que a AME defende, e volta aqui colocar, né? Vou começar, vou falar um pouquinho de cada uma dessas lutas. Né? Uma é também sobre uma planta, né? A famosa nim, né? Essa planta é uma planta exótica também, africana, e se a gente fizer um paralelo com as abelhas, hoje, as abelhas africanizadas, né? São a grande maioria no Brasil e nas Américas todas, que é fruto de uma abelha exótica que foi introduzida e que acabou hibridizando, virando essa abelha perigosa, que pode nos picar e levar até a morte, dependendo
do grau de alergia que a gente tenha ao veneno dessa abelha, né? Mas não vamos falar dela aqui, nós vamos falar das nossas abelhas e da espatódia, do ninho e do fumacê, tá? Outro ponto muito importante. Mas vamos lá. As abelhas dependem, a vegetação nossa depende das abelhas, porque a polinização das abelhas, pelas abelhas, ela é de até 95% nas árvores nativas. 95% das árvores nativas do Brasil são polinizadas por abelhas, só 5% por outros polinizadores, né? E entre 65% a 70% dos cultivares que nós colocamos como alimentares para nós são também cultivados pelas abelhas. Então, para a gente ver a importância das abelhas, e dentro delas, as abelhas nativas têm sua principal característica de polinização, porque elas foram adaptadas a cada tipo de flor, de planta, né? Então, não vou entrar na biologia da situação, mas a importância disso, tá? Quando a Sueli nos trouxe essa demanda, eu fiquei muito, mas muito gratificado, satisfeito de ver que vocês aí de Linhares, né, através da vereadora Terezinha Wegner, estão preocupados com essa situação, tá? E aí eu quero colocar para vocês que vocês aí, eu não sou profeta, hein? Eu não sou profeta, e nem adivinho, como diz o outro, né? Fazendo um paralelo, não nasci em São Mateus para poder adivinhar as coisas, tá? Mas eu quero dizer que acredito muito que vocês, vereadores de Linhares, podem ser os percursores dessa legislação no nosso estado. Não temos nenhuma cidade que ainda tenha feito esse trabalho, tá? E vocês, imagine vocês serem os percursores, serem lembrados como os primeiros a agirem em defesa das abelhas, principalmente com relação a esse fato da espatódia. Antes da espatódia, vamos falar do ninho. O ninho é uma planta africana, repetindo, né, mas é uma planta africana, que tem uma característica de ser inseticida. Então, pelo próprio nome, pelo próprio característico, se é inseticida, mata insetos, né? Porém, a legislação para esse tipo de planta é um pouco diferente, tem que ser tratada de uma forma diferente dessa que vocês estão tratando da espatódia. Por que eu estou falando isso? Porque o ninho, quando plantado nas áreas urbanas, né, só tem a capacidade de arborização mesmo, tá? Né? Mas quando ele é cultivado em áreas rurais, e aí a legislação teria que ser bem cuidadosa com isso, por quê? Porque o ninho tem o lado de cultura, né, perene, inclusive, né, que pode gerar renda para o agricultor. E como nossos agricultores, a maioria deles já estão com dificuldades, então a gente não pode criar dificuldades para eles, nós temos que gerar facilidades. Então, a forma de tratar essa legislação para a área rural deve ser melhor analisada do que simplesmente proibi-la de ser cultivada. Mas na cidade a gente pode sim, tá? Então, não vou entrar no mérito da biologia dessa planta, porque não é esse o ponto principal nosso. Outra luta mesmo que a AME Espírito Santo tem, e é com relação ao fumacê. Eu sei que esse tema é um tema que demanda bastante reflexão, né?
E vocês, vereadores, né, e a vereadora, com certeza, são muito demandados pelos seus munícipes, pelos seus vizinhos, né? Principalmente quando a gente tem algum surto de endemia da dengue aí em algum bairro localizado ou até mesmo na cidade como um todo, né? Então, vocês são muito demandados, cobrados, demandado não, cobrados, para que haja aquela pulverização do, do veneno que tem dentro do fumacê lá, né? E dentro dele, a gente sabe que é utilizado muito nicotinoides, que é um agente perigosíssimo para os animais, os insetos, né? Tá? E pode ter certeza, também para nós, seres humanos. Então, é um trabalho que precisa ver. Mas eu também tenho a grata, vamos dizer assim, de dizer para vocês que Linhares tem sido também uma referência nesse trabalho. Por quê? Porque ainda no ano passado, no iníciozinho do ano passado, nós tivemos a oportunidade de conversar com a Secretaria de Saúde, com a parte de zootecnia, não, de vigilância, né? Sanitária, né? E até com o setor da zoonose de Linhares, para a gente tentar minimizar esses efeitos. Então, o que a gente busca com relação ao fumacê, e entendemos perfeitamente que vocês, políticos, não podem deixar de atender aos anseios, principalmente dos eleitores de vocês, né? Mas também da comunidade como um todo. Vocês defenderem uma posição que a AME tem buscado e tem até conseguido. Em Vitória, a gente tem um projeto, um acordo, né, muito bom, tá? Que trata do seguinte: fumacê, ele só mata o mosquito macho, não mata. Quando mata, muito pouco, 10% dos mosquitos fêmeas. Tá? Por quê? Porque o fumacê, quando é pulverizado, né, quem está na rua voando é o macho. A fêmea está escondida dentro das casas, nos seus ralinhos de banheiro, nos ralinhos da cozinha, então ela não é afetada. E quem transmite a dengue é a fêmea. Então, o efeito do uso do fumacê é, até certo ponto, importante, mas não é o que precisa ser feito. O que precisa ser feito é conscientização da gente manter nossos quintais limpos, mas eu sei que isso não é uma situação fácil de se fazer. Mas o que a gente tem pedido é o quê? Que se faça a aplicação desse veneno num horário em que as abelhas estejam recolhidas, né? Porque aí você vai minimizar os efeitos que dá sobre as nossas abelhas. E esse é o quê? Um horário entre 8h30 da noite até 3h30 da manhã. É um horário que, se você, vamos dizer, se o fumacê for aplicado, ele vai muito pouco afetar as abelhas, porque elas estão recolhidas, né? Então não tem grandes perigos. E o efeito do veneno, né? Eu ia falar remédio, mas remédio é para coisa boa, é veneno mesmo, tá? Ele passa aproximadamente entre 2-3 horas depois de aplicado. Então, nós vamos minimizar muito, porque as abelhas vão começar a sair para trabalhar depois das 4h30, 5 horas da manhã, né? E boa parte delas só depois das 7, 8 horas. Então,
nós vamos minimizar bastante esse efeito. É esse o pedido que a gente faz com relação ao fumacê. Lembro e volto a frisar. Entendemos que não é uma luta fácil e que vocês serão muito cobrados. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por quê? Se a gente mostrar que o cuidado dos nossos quintais, das nossas praças, né? Podem surtir efeitos maiores. Né? Tá? Então, esses são os 2 pontos que a gente acha importante. E agora o assunto da nossa vinda aqui, né? A gratificação da gente ver que a Câmara Municipal de Linhares, através da vereadora Terezinha, né? Atendendo aí a um pedido da nossa associada Sueli, traz para vocês essa discussão de um projeto de lei de erradicação da espatódia, uma planta africana, como falei, né, de uma exuberância ímpar, uma planta muito, muito bonita. Tá? Eu não vou nem descer a detalhes da planta em si, porque eu li a fundamentação que a vereadora fez ao projeto, né? E achei ele completo, ele está perfeito nas suas justificativas, na sua sistematização. Então, só ressaltar o ponto de beleza dessa planta. Então, é uma planta que, naturalmente, as pessoas gostam de tê-la na calçada, no seu fundo de quintal, né? E não percebem que ela é uma planta maléfica para as abelhas, para os polinizadores de uma forma geral. Estou falando isso porque eu já vi beija-flor daqueles pequenininhos, né? Daqueles menorzinhos, beija-flor, morcegos daqueles menores também, mortos dentro dessa planta. Abelha, então, nem falo. Abelha eu já fiz vários, e vou até apresentar para vocês um vídeo curtinho, né, de 3 minutinhos, que fala que chama essa planta de planta assassina. Então, uma planta assassina de abelhas? É assim que podemos chamar a espatódia, Spathòdia campanulata, uma planta de origem africana com lindas e frondosas flores avermelhadas e que é amplamente utilizada em projetos de arborização urbana em muitos municípios do Brasil. O grande problema é que poucos sabem o que essa planta é capaz de fazer. Nas flores da espatódia é produzida uma substância mucilaginosa que contém compostos tóxicos para as abelhas que utilizam ela para sua coleta de alimento. Uma característica relatada por pesquisadores é a presença de proteínas no néctar da espatódia, cuja função é proteger as partes florais da planta, além de compostos químicos como terpenos, esteroides e carboidratos acetilados. E esses compostos atuam como um mecanismo contra espécies de insetos que tentam se beneficiar do seu néctar. Mas nem tudo é um problema. Para evitarmos que as nossas abelhas tenham que recorrer da espatódia para se alimentar, é só plantar plantas que são melhores e mais atrativas para elas, e não plantarmos mais árvores exóticas pelo Brasil. E agora que você sabe disso, marca alguém aqui que você conhece que tem essa planta por perto. Vamos espalhar essa notícia para protegermos as abelhas nativas do Brasil. É isso que eu gostaria de falar para vocês e pedir a vocês, vamos dizer assim, com muita liberdade para falar para vocês. Eu sei que ela é uma abelha assassina. Então, eu não sou profeta, não sou adivinho, né? Mas quero crer que vocês poderão ser protagonistas de um trabalho maravilhoso e que vai repercutir em outras cidades do nosso estado e, quiçá, em outros estados brasileiros. Porque eu conheço algumas leis, principalmente do sul do país, que já tratam da questão da espatódia, mas eles lá não estão sendo tão completos na ação
como eu estou vendo no projeto da vereadora Terezinha, tá? Lá eles não usam o termo erradicação tão bem colocado por vocês, né? Então, e principalmente na proibição de fazer as mudas, né? Então, isso é muito importante, tá? Então, é essa situação que eu estou colocando e espero poder estar profetizando o nome de vocês aí como percursores para essas situações, tá? Por isso eu quero, então, pedir a vocês que apoiem o projeto da vereadora Terezinha, tá? Façam isso assim com todo o rigor que vocês têm na parte legislativa, né? Porque a gente precisa verificar algumas situações de pontuais, quer seja de constitucionalidade e tudo mais, mas eu não estou vendo, eu não sou jurista, né? Mas eu não estou vendo nela nenhum embargo constitucional que possa criar problema para ela, tá? Então, pedido nosso da AME Espírito Santo, que vocês apoiem e aprovem esse projeto. E depois, senhor prefeito, por favor, vamos lá, sancionem essa lei para a gente ser os primeiros do Estado a fazer algo para as abelhas assim, com intensidade que possa ser repercutida. Tá? Então, mas aí, aproveitando o momento, né? Eu não poderia dizer para vocês para defender só a espatódia, né? Defender só o projeto contra a espatódia, tá? Eu vou pedir logo, porque a gente não pode perder a oportunidade de pedir a vocês para apoiar as outras causas que a AME tem, né? E principalmente o apoio de vocês à meliponicultura de Linhares. Aí sim que eu vou falar um pouquinho para vocês por que Linhares, para nós, tem uma significância maior. Não bastasse o projeto nosso, ter sido nosso o percursor lá na região, hoje Linhares, eu calculo por baixo, pelos grupos de zap que nós temos, tá? Por baixo, entre 400 a 600 meliponicultores que já vivem, em parte, com uma renda extra da meliponicultura. Eu falo isso porque muitos deles estão além da multiplicação das abelhas e vender abelhas. Hoje, muitos deles já estão trabalhando a questão do mel, do própolis, da cera, do cerume, do geoprópolis, tá? Então, e essas coisas têm gerado alguma renda além da normal que os agricultores e até dos meliponicultores urbanos que tem na região de Linhares, no município de Linhares. Então, muitos deles, principalmente, aí sim, aquele trabalho que a Sueli faz dentro da comunidade dela, ela faz parte de um grupo denominado Elas Podem na Meliponicultura. É um grupo de mulheres, né, que foi um projeto idealizado aí pelo Alex Fabian, do Incapé, né? E que colocou essas mulheres no eixo da multiplicação das abelhas, mas com a visão de que estariam passando para outras etapas. Colheita do mel, né? Meliprodutos. Hoje elas estão fazendo sabonete, cremes, cestas de produtos melíferos, né? Então, isso é muito importante, tá? É uma geração de renda que vocês também estarão garantindo para essas pessoas envolvidas na comunidade, na meliponicultura aí de Linhares, porque, como eu coloco,
você pode gostar das abelhas, né? Mas, mais do que gostar, você pode tirar proveitos num trabalho sustentável, não é você usar as abelhas para tudo, não, muito pelo contrário. É fazer isso de forma gradativa, você crescendo ao ponto de poder gerar renda. Algumas já são totalmente. Algumas pessoas já têm a renda total ou a maior parte da sua renda da meliponicultura. Tá? Porque nós temos que. Eu vou citar uma situação que eu sempre passei, de que é o seguinte: nós, às vezes, cobramos, né? Por que o agricultor vai lá no mato, corta uma árvore, né, para vender uma abelha por 100, R$ 150? Né? Ele está cometendo um crime, mas eu não posso aqui criminalizá-lo totalmente. Eu tenho que primeiro conscientizá-lo de que ele não precisa fazer isso. Né? Porque se ele tiver a criação da abelha de forma racional, ele vai poder gerar muito mais renda do que aquela árvorezinha que ele derrubou para poder vender o enxame. Tá? Porque eu sei, eu não sou agricultor forte nem nada, mas eu tenho meu sítiozinho, né? Eu sei que muitos dos produtores rurais de nosso país, né, vivem, talvez, aí com média de salário mínimo para baixo, mensal, porque ele planta, mas na hora de colher veio o sol esturricado, ou a chuva em demasia, a colheita dele não conseguiu sair bem, ele não tinha uma semente apropriada, porque a renda dele não era passível de fazer uma produção agrícola rentável. E, às vezes, é uma agricultura de subsistência. Então, como é que eu posso criminalizar esse agricultor? Né? Se eu vou citar o meu nome para poder não apontar o dedo para as pessoas que a gente sabe que fazem isso. Tá? Eu gostaria muito de ser alguém da fiscalização, porque eu sei de alguns que fazem essas coisas. Mas, veja bem, como é que eu posso criminalizar esse agricultor? Né? Se o Adailton, né, chega lá na propriedade dele e vê lá uma abelha no toco, no toco não, uma árvore, né? Tá? E diz para ele: olha, eu te dou R$ 500 para você tirar essa abelha para mim aí agora. Né? E tal. O agricultor não vai pensar duas vezes. Né? R$ 500 é metade do salário dele do mês. E ele, com 10, 15 minutos, ele vai lá e passa uma motosserra na árvore e corta o toco, faz o toquinho, entrega para o Adailton e acabou. Então, eu vou criminalizar o agricultor? Não, tem que criminalizar o Adailton, porque ele que está incentivando essa situação. Tá? Mas o que eu estou querendo falar com isso é que a criação, que a gente chama de criação racional das abelhas, pode reverter também esse lado da meliponicultura e trazer a meliponicultura mais para perto das pessoas, com valor agregado muito maior. Tá? O mel dessas abelhas, só para um detalhe rapidamente para vocês, o mel dessas abelhas pode custar até 10 vezes mais do que o mel da abelha africana, tá? da melífera, né? Tá? A quantidade que você vai colher não é a mesma. Né? Mas se você comparar de que uma abelha africana tem dentro da sua colmeia entre 60 a 70 mil indivíduos, né? Uma colmeia, e gera aí
50, 60 litros de mel por ano, tranquilo, né? E nós, com a abelha nativa, nós temos um plantel aí entre 2.000 a 5.000 abelhas, tá? Produzindo de 3 a 4 litros de mel por florada, não é nem por ano, mas por florada, né? Então, se a gente fizer uma conta rápida, nós vamos ter o quê? 10 colmeias de abelhas nativas é igual a uma colônia da europeia, da africanizada, né? Tá? Então, essas comparações. E você estaria, com isso, produzindo muito mais polinizadores para o meio ambiente. Mas é isso que eu acho que falei demais. Agradeço a vocês aí, pedir novamente o apoio a vocês nas causas da AME e dos meliponicultores como um todo, porque sem abelha nós não teremos um mundo. Por pouco tempo a gente já não tem mais comida no mundo nem nada, tá? Então, é isso aí. Desejo sucesso aí. Me coloco, né? E a AME também se coloca à disposição para, se fizer necessário, a gente fazer uma live, ou até irmos aí pessoalmente falar um pouco dessas situações e fazer compromissos com vocês, tá? Porque a gente pode fazer projetos muito bonitos aí na região, porque abelha não falta aí não, tá? A abelha aí é muito bonita. Nós, por exemplo, tá aí pertinho de vocês, a reserva da Vale, né? A reserva Rio Doce, né? Tem um trabalho também de abelhas muito bom, tá? Então, vocês são privilegiados e não podem perder essa oportunidade. Então, acho que já chega, falei demais, já tenho fama de quem fala demais mesmo, mas, né, vou pedir a vocês que apoiem o projeto da vereadora, aprovem, apoiar só não, aprovem, né, e cobrem do prefeito depois a sanção dessa lei, porque eu acho que vocês só vão estar abrindo a estrada para outros municípios. Tá? Muito obrigado, desejar sucesso a vocês nessa empreitada, tá? E me despedir e colocando novamente à disposição. Estamos aqui de pé e à ordem para estar junto com vocês nessa luta. Muito obrigado, Sueli, por trazer essa demanda para nós, né? Parabéns, Terezinha, vereadora Terezinha, por acreditar na causa e estar aí imbuída nesse propósito. Um abraço a todos, uma boa noite e sucessos.